Oi, pessoal, meu nome é Lucas, sou aluno de doutorado em odontologia da UFP. Olá, pessoal, meu nome é Flávia Almeida, sou aluna de mestrado de odontologia da UFP. E hoje estamos aqui com o segundo episódio do nosso podcast do PPJ UFP. E hoje nós temos o prazer de apresentar nossa segunda convidada, que é a professora Lúcia de Fátima Almeida de Deus Moura, graduada em odontologia aqui pela UFP, especialista em odontopediatria pela Unicamp, mestre em odontopediatria pela Unesp, doutora pela UNB. Atualmente é professora titular do curso de odontologia da Universidade Federal do Piauí, tanto do curso de graduação e pós-graduação, sendo a principal linha de pesquisa a terapia pulpar em dentes descidos. Muito prazer, professora Lúcia. O prazer é meu. Fico muito feliz de participar de uma iniciativa como essa. Então, um prazer enorme. Sempre que o assunto é falar de pesquisa, falar da minha vida acadêmica, sempre é um prazer enorme, tá bom? Seja muito bem-vinda, professora, que é um bate-papo descontraído. Mas antes de iniciarmos, a gente quer agradecer a toda a audiência que a gente teve, o apoio, os bons comentários. Foi muito positivo, né, Lucas? Foi as críticas também, que tudo serve para a gente aprimorar. Como a gente disse no primeiro episódio, a gente não é podcast profissional, né? Nossos equipamentos também que não são mais profissionais, mas a gente tenta fazer tudo com o maior carinho, da melhor qualidade possível dentro das nossas limitações. Sim. E aí, professora, você está animada para começar a conversa? Vamos começar. Podem começar. Sim, professora. De início, a gente gostaria que a senhora começasse a falar um pouco como foi sua jornada iniciando a odontologia, como foi o início da sua graduação, como foi o caminho que a senhora percorreu para chegar até hoje aqui. Então, esse então é típico meu, né? Os alunos ficam brincando quando eles vão fazer seminário, eles dizem, imitando a professora Lúcia, então, falando da minha trajetória acadêmica, como você já deu no início da sua fala, você já deu um pouquinho do meu currículo. Então, quando eu saí daqui, eu formei graduação, formei odontologia aqui na UFP, nessa época era tudo muito diferente, né? No final da década de 70, para o começo da década de 80, em que foi exatamente no momento político assim, em que existia muito dinheiro, né? O milagre econômico do Brasil, em plena ditadura militar, no final, na verdade, da ditadura militar, mas que a gente não tinha os problemas que a gente tem hoje de questão de material, funcionários. Sim. Então, uma entidade de ensino superior federal como a nossa, era tudo muito fácil do ponto de vista. Nós tínhamos muitos funcionários, nós tínhamos muito material. Então, a gente, na época, as clínicas, a gente trabalhava na graduação, não era em dupla. Então, a gente trabalhava individualmente, no entanto, existiam muitas funcionárias dentro da clínica, existia laboratório de prótese funcionando a todo vapor, com técnicos. A gente fazia absolutamente tudo, desde o momento da moldagem até inclusão de blocos, de prótese, enceramento de prótese total. Era diferente da realidade de hoje, apesar de que o corpo docente era muito menos qualificado. Então, nós tínhamos, assim, foi um marcador, eu gosto muito de falar sobre isso, porque um divisor de águas que teve o nosso curso foi com a chegada do professor Gilberto Mendes de Oliveira, que é o pai da professora Estela, e a professora Marilene Menezes de Mendonça. Então, eles chegaram de Bauru com todo vapor, com mestrado e numa disposição enorme. Tá? Antigamente, os professores não tinham essa história de fazer mestrado, doutorado, para vir lecionar. Era quem tinha um certo conhecimento na área, não é isso, professora? Exatamente. Então, quando eles retornaram de Bauru, o professor Gilberto ele tinha mestrado, mestrado em especialização em Piracicaba e mestrado em Bauru. E a professora Marilene foi a primeira doutora do curso de odontologia. E eles nos estimularam muito para a gente sair. Então, era um estímulo assim, constante. Teve também, a gente não pode esquecer, a professora Cristina. Professora Cristina Farias, ela fez odontologia preventiva e social na Federal do Rio Grande do Sul. E o professor Carlos Daniel, que foi, inclusive, proreitor de extensão. E eles também nos estimularam muito, que a gente saísse. Naquele tempo, tudo era muito difícil. Tudo era muito difícil.
Mas nós começamos, assim, a criar coragem, incentivados. Em seguida, chegou a professora Jesus Chequilau, que veio do Rio de Janeiro, com mestrado em ortodontia, tá? Então, aí pronto, aí completou aquele time de professores estimuladores. Aí na época, eu namorava o Wagner. Já conhecia na casamos, graduação? Tá? Aí depois vocês cortam. Aí, Vou cortar não, professora. Todo mundo quer saber desses babados aí. Aí nós fomos para Piracicaba, o Wagner fazendo mestrado e eu fazendo especialização em pediatria, lá na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Nessa época, Piracicaba, o Jaime Cury estava no auge assim, das pesquisas de fluo em laboratório, super empolgado, eu lembro-se muito dele. Apesar de que eu era da pediatria e ele ficava muito no laboratório, essa parte de bioquímica, né? Eu lembro muito do professor Jaime Cury fazendo estudo com pasta de dente, aquelas coisas de laboratório. Professora, mas como foi a sua decisão de caminhar, de trilhar odontopediatria? Por que não outra especialidade? Pois é. Então, durante a graduação, eu fui monitora das dentísticas todas, assim, dentística 1, 2 e 3. Então, eu pensava sempre em fazer dentística. Aí, na época, eu queria porque fazer dentística. Mas aí o Wagner, por uma questão até de comodidade mesmo, aí quando nós chegamos numa época em que não tinha seleção para dentística, tinha para pediatria. Aí eu disse, eu vou fazer pediatria, em seguida eu faço dentística, para eu não ficar parada. Entendeu? Só que eu me apaixonei pela pediatria, porque eu sempre gostei muito de criança. E eu fui muito assim, estimulada aqui na faculdade pela professora Jandira, pela professora Leonília Freitas, e eu tinha assim, fui muito estimulada por elas, mas mais ainda pela professora Marilene, que tinha sido minha odontopediatra. Pronto. Tá? Aí como foi lá esse trajeto lá em Bauru? Lá em Piracicaba, primeiro em Piracicaba. Sim, aí eu ia terminar a especialização e o Wagner fazia mestrado. E eu vi aquele ambiente de mestrado, tudo. Aí eu disse, eu quero fazer pediatria, eu quero fazer mestrado. Aí eu comecei a procurar as faculdades que tinham mestrado ali por perto disponíveis. E tinha Araraquara. Aí eu fiz a seleção em Araraquara. Só que depois que eu fiz a seleção, eu descobri que estava grávida. Primeira filha. Primeira filha. Aí foi assim, sabe, um reviravolta assim na minha cabeça. Aí eu não sabia o que fazer, porque o Wagner continuaria lá em Piracicaba e eu iria para Araraquara, mas como? Nós éramos muito provincianos, né? Apesar de ser cidade interior de São Paulo, as cidades são muito tranquilas, né? Mas aí o Wagner me deu muita força, minha família inteira me deu muita força, minha mãe disse que ficaria comigo e eu aceitei esse desafio, mas sinceramente, não foi fácil. Apesar de que, quando eu cheguei a Araraquara, o ambiente era ótimo. Era ótimo. O ambiente na faculdade era ótimo. Eu aluguei uma casa bem pertinho da faculdade. E, então, para mim, era muito tranquilo, aquele ida e vinda, assim, muito próximo. Mas o mestrado, na época, era muito puxado. Só para vocês terem uma ideia, quando eu descobri que estava grávida, eu fui falar com o coordenador do curso. E eu joguei bem limpo com ele. Eu disse, olha, eu estou grávida, o bebê provavelmente vai nascer no final de maio, começo de junho. Ele disse assim, você acha que acompanha? Se você acha que acompanha, tudo bem. Mas era muito puxado. Então, a gente tinha aula de segunda a sexta-feira, de 8 às 12, de 2 às 6. Era muito puxado, a carga horária da ortodontia era muito alta, a carga horária na época, a endodontia, era o Mário Leonardo professor, a gente tinha clínica de endodontia, clínica de odontopediatria, clínica de dentística. Então era muito puxado. Mas, enfim, as coisas foram se arrumando, foram se ajeitando. A minha mãe deu o apoio necessário e eu passava o dia na faculdade. Os mestrados, antigamente, eles tinham aquela ideia de formar um especialista também, né, professora? Por isso a carga horária A carga horária era muito alta, é totalmente diferente da de hoje. Totalmente diferente. Hoje, vocês têm muito mais facilidade, vocês podem trabalhar. Lá, eu nem imagino como que poderia trabalhar. Porque a gente tinha realmente uma carga horária de clínica muito alta. Né? Então, eu chegava, por exemplo, eu já tinha especialização lá em Piracicaba. Mas nem precisaria ter tido a especialização, porque eu revi tudo no mestrado. No mestrado. Aí a senhora seguiu direto para o doutorado ou não? Fez uma pausa? Não.
Aí eu fiz o mestrado, já entrei um ano depois do Wagner, o Wagner estava em Piracicaba, porque quando a gente é casado, a gente deixa de pensar a unidade, né? A gente começa a pensar o casal. Então, eu tinha minha filha pequena também, mas se tivesse mestrado, doutorado em Araraquara, eu acho que eu teria ficado. Nessa época não tinha. Não tinha nem em Araraquara, nem tinha mestrado, doutorado em ortodontia em Piracicaba. Então, o que aconteceu? Nós voltamos. Eu fui a primeira odontopediatra que chegou aqui em Teresina, especialista em pediatria. Uhum. Depois, foi que a professora Terezinha fez especialização. Mas aí, quando a senhora voltou e já montou consultório? Como foi? Montou consultório? Montei. Eu só tinha consultório. Só tinha consultório. E quando é que foi o ingresso na UFP aí como professora? Eu cheguei nessa época, porque foi antes da Constituição de 88, né? Uhum. Então, os concursos não existiam. Não existia concurso público. Então, eu passei 2 anos trabalhando em consultório, dia e noite e dia. Todo o tempo trabalhando em consultório. Aí, de repente, a doutora Leonília adoeceu. Aí eles contrataram, aí eu entrei com o meu currículo solicitando que eu entrasse na disciplina de odontopediatria, porque não tinha nenhum mestre aqui. Eu fui a primeira mestre. Primeira professora mestre em odontopediatria. Em odontopediatria, sim. Aí eu fui contratada em 20 horas, porque eu não queria um regime maior, porque eu tinha filho pequeno e eu tinha um consultório muito cheio. Naquela época, a prevalência de cárie era altíssima. Então os consultórios eram lotados, era terapia pulpar, era tudo assim, sabe? Uhum. Hoje você vê que as coisas se abrandaram, a prevalência de cárie foi baixando. E não tinha um serviço público bem estruturado como a gente tem hoje, a né? demanda era maior e não tinha fonte, né? Os serviços necessários para poder abranger toda a população que precisava naquele tempo, né? Não tinha. Então, o odontopediatra trabalhava muito, assim, era tipo assim, você tinha uma agenda lotada o mês inteiro. E então eu sempre fui assim, de não querer abraçar o mundo com as pernas. Assim, eu preferia ficar no consultório aqui na universidade. E eu trabalhava, meu contrato era de 20 horas, mas na verdade eu trabalhava muito mais de 20 horas. E nesse tempo que a senhora entrou, já começou a fazer algum tipo de pesquisa dentro da Universidade Federal ou não? Sim. Como é que foi? Assim? Eu já entrei gostando de pesquisa. Então, quando eu estava hoje conversando à tarde com meus alunos, que eu adoro contar as histórias, né? Os causos. Então, eu estava conversando com eles exatamente sobre isso. Então, eu estava falando assim, que quando eu comecei a ser professora, eu era muito jovem. Uhum. Tinha alunos mais velhos que eu. Entendeu? Aí isso dá uma certa inibida, assim, a gente fica meio inibido, né? Tinha alunos que tinham trancado o curso e que tinham sido meus colegas. Aí, de repente, eu dava aula. Chega a professora. Assim, você sabe que a gente não é professor, nós somos técnicos. De repente, a gente vira professor, né? Então, mas eu gostava muito. Eu comecei a fazer pesquisa, assim, pesquisa mais simples mesmo. Tudo a gente não tinha esse cálculo amostral que tem hoje. Tudo a gente trabalhava com 100, porque era mais fácil fazer 100%, entendeu? Entendi. Mas eu sempre fui curiosa, assim, nesse sentido, de fazer. Eu orientei, o primeiro trabalho de iniciação científica que eu orientei foi o da Marcele. Sim, ela comentou aqui, ela comentou. Foi o primeiro... A senhora lembra o tema? Lembro. Foi características da dentição decídua. Então, nós examinávamos 100 crianças. Essas crianças eram todo o colégio das irmãs. Por quê? Porque era mais fácil, que a Marcele tinha tinha intimidade com as freiras lá e a gente conseguiu. Então, a gente determinava tipo de arco, plano terminal. Aí, depois, passou o tempo, aí eu fui orientando outros, tá? Uhum. Então, eu orientei no PPGB, depois que foi implantado o PPGB, eu orientei sobre microabrasão, Cláudia Leomar, lembra do Cláudia Leomar? Sim, sim. Então, nós fizemos um trabalho sobre clareamento, fazendo comparação de clareamento dental, feito com a solução mesmo comercial e a solução manipulada em farmácia de manipulação. E microabrasão, orientei a Estelinha, a professora Estela Mendes, sobre microabrasão também. Eu sempre tive na minha cabeça essa ideia de que a gente não precisa trabalhar só com coisa cara. Então, sempre eu comparava o que tinha no comércio com o que tinha, podia manipular ou tornar mais barato. Certo.
A professora tocou aí num nome importante, PPGB. O que é o PPGB e como é que ele foi criado? Ah, tá. Então, o PPGB, nós Qual foi o ano que ele foi criado? foi em 1997. Então, aí eu sempre fui assim, muito inquieta. Aí eu sempre pensava assim, meu Deus do céu, seria interessante que a gente começasse da base, se a gente orientasse da base, ficaria mais prático. A professora Cristina, que foi minha professora de saúde coletiva, hoje saúde coletiva, na época odontologia preventiva e social, ela tinha um trabalho na maternidade Evangelina Rosa, ela só trabalhava com as gestantes, dando palestra. Aí, uma certa época, ela perguntou se eu não tinha interesse de ir. Eu digo, tenho. Aí eu comecei também a ver aquelas mulheres grávidas, tudo. Aí eu tive a ideia, assim, eu digo, minha gente, vamos aproveitar esse espaço e vamos colocar uma sala de atendimento a bebê. Foi assim, era uma coisa que ninguém acreditava. Aí eu consegui uma salinha micro, era assim, uma salinha muito pequenininha, muito pequenininha. Aí a gente começou com uma mesinha e uma mesinha lateral. Tá? E começamos, então, a chamar alguns alunos para trabalhar junto com a gente. E a gente ficava catando as crianças ali sentadas naquelas cadeiras. E eu lembro que os médicos passavam e diziam, Lúcio, o que tu vai ver na boca desse menino? Aí eu dizia, a gente precisa orientar a mãe a limpar. Eu preciso ver se existe, por exemplo, um frênulo lingual que esteja prejudicando a amamentação. A gente precisa conversar sobre educação e saúde. Mas ninguém acreditava, ninguém mandava. Assim. A gente catava, assim, era quase que implorando as mães. Aí nós fomos, aos poucos, os alunos nossos são muito bons, né? Eles são formados, assim, para ter uma relação dentista-paciente muito boa. E isso foi crescendo, assim, como exponencialmente. E uma mãe dizia para outra, outra mãe dizia para outra. Nós fomos conversando com o pessoal da vacina, com o pessoal ali dos testes de triagem neonatal, e nós fomos conseguindo espaço. Quando menos esperamos, a gente já precisava de uma segunda sala. Entendeu? E o PPGB foi crescendo, foi crescendo. Tá? E a gente sempre acreditou nisso. Aí quais eram os atendimentos que eram feitos lá no PPGB? Aí a gente orientava com relação, nessa época, só existia de programa materno-infantil, o programa de Londrina, do professor Luiz Walter. Então, ele preconizava assim, que a linguinha fosse limpa com a solução de água oxigenada, mas nós sempre questionamos isso. Não tem nada na literatura que mostre isso, né? Então, o que a gente fazia? A gente trabalhava assim bem tranquilo, assim, a gente orientava, mas seguindo assim com as bases, as evidências científicas eram muito fracas. Ainda hoje são fracas. Você não encontra evidência científica forte com relação à orientação sobre limpeza da boca do bebê. Mas o que a gente falava? A gente dizia, enrola a fraldinha com mole para tirar as perezas da fraldinha, e se a língua estiver muito suja, você limpa a língua. E a gente estimulava a amamentação. E nesse grupo de professores, os odontopediatras não queriam. Então, ficou eu, a Terezinha Lopes, aí tinha a professora Simone, da patologia, a professora Edivana, da patologia, e tinha a professora Valéria, que era uma professora substituta da dentística. Então, nós aceitamos esse desafio, que no começo foi um desafio. Aí, logo depois, foi modificando, entendeu? Foi havendo uma modificação. Aí a Marcele chegou, aí eu convidei a Marcela, ela não era ainda nem professora, eu convidei a Marcela, ela participou, entrou assim com toda a vontade, igual a mim, assim, que se as professoras não podiam ir, eu faltava ficar louca, porque elas me avisavam assim meio em cima da hora, aí eu tinha que cobrir, porque a gente estava com uma sala. Tinha que justificar o serviço. E sempre assim, eu sempre pensava, é uma extensão, eu tenho que sair dos muros da universidade e prestar um serviço à comunidade. Hoje mudou um pouco esse conceito, né? Aí no começo era só bebês? Ou já Só bebês. Aí nós determinamos que bebê seria criança 0 mês, 0 dia, até 3 anos. 3 anos a gente caminhava para cá, só que a metade se perdia no caminho. Entendeu? Aí, depois que já estava com algum tempo, nós ousamos. Então, a gente vai começar agora a fazer corrida de leito. Aí, a gente saía, ia nos leitos e tentava conversar com as mães. Só que as mães
recém-paridas, elas não estão muito preocupadas com informações, elas estão doidas para ter alta. Elas querem ter alta. Aí voltamos de novo para ficar só lá no consultório, entendeu? E então o PPGB cresceu muito. Olha, tinha dias que a gente tinha que distribuir senhas. Aí, para limitar, porque os alunos tinham que sair de lá 11h30, meio-dia, para poder ter aula aqui 2 horas, né? Sim. Mas, enfim, chegou um momento em que entrou a pandemia. Mas antes de entrar na pandemia, eu participei como estagiário do PPGB. Eu lembro também que tinha uma época que se fazia atendimento a gestantes. Tinha. Então, quando foi em 2003, que nós começamos em 97. Em 2003, nós instalamos na sala de ladinho um consultório. A Pró-Reitoria de Extensão aqui da Universidade deu o maior apoio, tá? Deu o maior apoio, o consultório era bacana, com autoclave, com tudo. Tudo. Então, aí nós ampliamos muito o quadro. A professora Josilda ficava fazendo a parte de endodontia, de permanente nas gestantes. Aí a professora Regina Mendes, ela entrou como a parte dentística. A parte de cirurgia, a gente tentava encaminhar para cá, aqui para a universidade, porque não tinha nenhum professor de cirurgia disponível. Tinha o professor Leonardo Ferro, que ele fazia parte de periodontia, porque a gestante, às vezes, tem problema periodontal, e sempre elas se perdem se a gente começa a complicar de não atender em loco, né? Sim. Quando a gente caminhava aqui para a universidade, elas terminavam que elas não voltavam, entendeu? Mas funcionava muito bem. A gente tinha tudo, assim, fotopolimerizador, tinha tudo. Funcionava muito bem. E a maternidade e o Instituto de Perinatologia, em contrapartida, eles davam todo o material de equipamento de proteção individual, gaze, essa parte todinha, a universidade só entrava com os alunos, tá? Nós, professores, e só. Aí a senhora falou aí do momento triste. Aí chegou a pandemia. O que foi que aconteceu na pandemia? Chegou um momento bem triste. Chegou a pandemia. Eu fui abatida pela pandemia, porque eu comecei o PPGB em 2020. Fui apenas 2 encontros, veio a pandemia. Ou seja, eu não tive. Uma das minhas, assim, lacunas que eu sinto da graduação foi não ter tido a oportunidade de fazer o PPGB presencialmente. Dos 2 encontros que eu fui, que eu pude participar, eu já tinha gostado muito. Aí veio a pandemia e pronto. E aí, o que aconteceu? Aí, na pandemia, nós paramos. Então, aqueles alunos, assim, que tinham interesse, a gente ficava fazendo live. Mas nunca é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem condição, né? Aí, pronto. Aí, a pandemia, aí foi passando a pandemia, aqui na universidade também foi um caos. Eu dei tchau para os alunos, achando que ia voltar na semana seguinte. Né? Isso foi, assim, um verdadeiro caos mundial, né? Aí, quando começou a pensar em voltar, aí nós começamos a receber pressão do Instituto de Perinatologia. Quando vocês vão voltar? Aí eu pensei, aí eu disse, olha, eu não vou mais voltar. Por quê? Porque a universidade, a maternidade estava mudando de administração para uma administração privada. Sim. Aí eu disse, eu não vou mais voltar, mas eu indiquei uma odontopediatra que ficasse no meu lugar, que é a Lízia, ela não é professora, ela é odontopediatra, a Lízia Botelho. Sim. Ela ficou no meu lugar e o PPGB ficou funcionando ainda 1 ano. Aí a Marina disse que ia sair também, que aqui começou o mestrado, começou muita coisa, e eu terminava não dando conta. E atualmente, aí mudou. Quando mudou tudo. Então, vocês lembram que o PPGB a gente tinha tudo organizado, né? Tinha os fichários, nós tínhamos a sala, ninguém entrava. A escala né? de cada um, bem organizado, os seminários para discutir caso clínico que víamos lá. Então, aí mudou tudo, assim, a administração. Hoje, a Marcélia, a Cacilda e a Terezinha continuam mas tipo assim, tudo o paciente tem que ser encaminhado, elas têm de 8 às 10, outro dia de 10 às 12, mudou totalmente. Sim, antigamente eu lembro que chegava era livre demanda. Aberta, e eu soube recentemente que agora é regulado o paciente. Totalmente regulado, então perdeu aquela autonomia que a gente tinha do prontuário ser nosso, agora o prontuário é eletrônico, então perdeu totalmente aquela ideia do acadêmico que a gente fazia
extensão, mas fazia pesquisa Então, e terminava fazendo ensino, né? Então, até para fazer pesquisa ficou agora bem Não, mais... ficou bem diferente. mais As complicado. fichas estão todas aqui. O arquivo veio todo para cá. E com relação às pesquisas que foram feitas lá, professora? Ah, foram muitas. Foram muitas. Então, na primeira turma do PPGB, então, aí o nosso exemplo era a Clínica de Londrina, a BB Clínica de Londrina, com o professor Luiz Walter. Aí eu peguei e orientei a Celina, ela era aluna nossa, Celina Lages. Celina, vamos embora ver o que a criança aceita com mais facilidade. Aí a gente cortava a fraldinha, limpava a linguinha de um grupo de crianças, só com água, e o outro grupo de crianças a gente limpava com água oxigenada na diluição que o professor Luiz Walter indicava. Aí o terceiro grupo, a gente limpava o dente com a fraldinha, um pouquinho de creme dental, quando a criança já tinha dente. Aí, então, foi a primeira pesquisa que a gente fez, foi publicado no Jornal Brasileiro de Odontopediatria, esse trabalho, porque naquele tempo a estatística, os trabalhos, a metodologia era muito mais simples, né? Até fazer uma revisão de literatura era uma novidade, assim, né? Hoje em dia ninguém mais publica nem revisão de literatura, praticamente. Praticamente, só se você é convidado, né? Aí pronto, eu continuei aqui de boa, de PPGB, fazia pesquisa de iniciação científica e fazia graduação. Aí, de repente, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer doutorado. Sim. Né? Pensei na possibilidade. A primeira escola que eu pensei foi em São Paulo, na USP de São Paulo. Mas ficaria muito complicado para mim, porque eu tenho família e tinha meu consultório, que tinha muito paciente. Não podia me dar esse luxo também de estar saindo. Uhum. Aí eu peguei, um dia, minha filha fazia direito na UNB, aí um dia eu fui lá, aí de repente eu disse, eu vou visitar o professor Ayrton lá na UNB, que tinha sido coordenador do meu mestrado em Araraquara, e no momento ele estava sendo professor lá de Brasília. Aí eu fui visitá-lo, uma coisa totalmente sem nenhuma pretensão. Fui visitar, uma visita cordial. Quando eu cheguei lá, ele disse para mim, Lúcia, é o último dia, amanhã, é o último dia de inscrição para o doutorado, o que você não faz? Aí eu cheguei, eu fui... Olha, sabe as coisas assim que acontecem na vida da gente? Aí eu cheguei em casa e fiquei pensando. Aí eu entrei no site da UNB e fui ver a documentação. Isso há 22 anos atrás. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu tinha tudo organizado. Aí eu tinha até um projeto. O meu projeto de doutorado foi a avaliação do PPGB. Entendeu? Então eu pegava aquelas crianças que tinham frequentado o PPGB desde o comecinho e pegava crianças que nunca tinham participado do PPGB. E comparava a saúde bucal. E deu uma diferença enorme. Entendeu? Então, você vê o impacto do programa, né? Impactou positivamente, né? Aí eu fiquei super animada e fui muito feliz. Eu passei 3 anos em Brasília, tipo assim, eu fazia um planejamento, passava 2 semanas em Brasília, 1 semana aqui, às vezes 3 semanas em Brasília, 10 dias aqui. Aí eu ia contornando a minha vida assim, durante 3 anos. E então, mas foram assim, anos felizes. Porque em Brasília é uma cidade ótima, a UNB, fui muito bem recebida, os professores, fiz muita amizade. Sim. Entendeu? Então, aí, a partir daí, eu comecei a me empolgar muito. Aí, pronto, defendi minha tese, tudo, o professor aí foi meu orientador, voltei para Teresina. Lá era saúde pública, tinha acabado de implantar a estratégia de saúde da família. Qual foi o ano? Foi 2000 e... Foi 22 anos atrás, 2002, 2001, 2002. Aí estava fervendo em Brasília a estratégia de saúde da família e o programa, o mestrado de saúde, ciência e saúde, era muito voltado para a saúde pública. E eu fiz muitas disciplinas de saúde pública. E então eu fiquei empolgada demais com aquilo. Eu estudava filosofia, estudava Kant. Tá? Eu nunca tinha estudado aquilo, eu estudava dente, era CPOD, era COD, era só boca, dente, e lá a gente estudava filosofia, bioética. Era uma coisa que me encantou, porque era tudo muito novo para mim, entendeu? Então, eu paguei bioética com o Volney Garrafa, bioética 1, bioética 2, se falava muito em
em engenharia genética. Eram umas coisas que eu ficava muito encantada, porque não eram comuns para mim. Aí, pronto, quando eu cheguei aqui, eu retornei, quando eu cheguei aqui, aí eu cheguei super empolgada. Aí eu me juntei com a Marcela e com a Regina. Vamos criar um curso de odontologia em saúde coletiva? Foi o primeiro curso de odontologia em saúde coletiva. Criamos o curso de odontologia em saúde coletiva. Aí, na primeira turma, nós começamos com um aperfeiçoamento. Aí depois nós transformamos em especialização, complementamos as horas. Tinha 100 alunos inscritos e mais uma lista enorme esperando. Aí nós trouxemos um monte de professor bacana, Samuel Moisés, firmamos assim amizade com o pessoal de saúde coletiva mesmo, assim, como é o nome daquele de Natal, o responsável por USB, eu lembro já o nome dele. Então, aí a gente trazia muita gente de fora, professores bacanas demais. O Otacílio se aliou a nós. E então foi assim, um momento muito marcante assim, nas nossas vidas. Aí a outra turma lotada. Lotada, do mesmo jeito. Era tanta gente que a gente dava aula no auditório do CCS, porque não tinha como a gente dar aula aqui. A gente dava sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo. Porque os dentistas da Estratégia de Saúde da Família, eles tinham que trabalhar. Sim. Aí nós formamos 2 turmas. Quando chegou na terceira turma, o que aconteceu? Esses donos de cursinho, curso de pós-graduação se apoderaram, entendeu? Aí foi diminuindo. Então, nessa terceira turma, só tinha 25 alunos. Porque também, eu acho que naquele tempo não tinha muitas escolas, não, né? Tinha as muitas. especialidades dos dentistas, às vezes, nem escolhiam, faziam a que aparecia, que estava próximo ali, e aí com o surgimento das outras escolas de pós... Mas de saúde pública, sempre... Aí eles se apoderaram. Então, nós, com 25 alunos, para a gente manter o padrão, que a gente chamava professores de fora, não tinha muito como. Entendeu? Aí nós terminamos a terceira turma e terminamos os cursos de especialização em saúde coletiva. Mas foi muito bom, foi muito aprendizado. Roncalli, o nome do professor. Nós trouxemos o Roncalli, nós trouxemos muitos professores de fora. Professora, e aí vamos avançar aqui um pouquinho nos anos. Vamos chegar no programa de pós-graduação em odontologia da UF, porque a senhora foi a primeira coordenadora do programa, né? Foi. Conta pra gente aí como é que foi esse desafio de... Aí logo depois da especialização, ficamos calmos, eu no meu lado, a Marcela, a Regina, tudo. Aí, de repente, começamos a ter estímulo para o curso de odontologia, um curso mais antigo da área da saúde. Aí o reitor, na época era o Júnior, aí ele começou a estimular. E a gente tinha que abrir um curso de pós-graduação, então vamos formar uma comissão e vamos começar a trabalhar nesse projeto. Antes do projeto daqui, eu já tinha entrado no mestrado no CCS, de Ciência e Saúde. Sim. Então, eu entrei no mestrado lá, no CCS, eu ainda cheguei a orientar 6 alunos. Então, não era aluno de odonto, tinha de odonto, mas eu orientei enfermeira, eu orientei fisioterapeuta e orientei dentista. Eu lembro da Lidiane, né? A Lidiane, nós publicamos o trabalho dela, foi com pacientes hemofílicos, a saúde bucal de pacientes hemofílicos, publicando uma excelente revista. E aí, então, quando você trabalha com a pós-graduação, você se empolga, né? Então, a partir do CCS, começamos as publicações mais consistentes. Tá? Inclusive, tinha um que era o Mário, que ele era estatístico. Ele era formado em estatística e era fisioterapeuta. Então, ele ajudava muito esses cálculos de amostra, tudo, essas coisas. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Aí nós começamos, ao mesmo tempo que eu ainda estava no CCS, nós começamos a criar o curso aqui. A gente fazia reuniões, pegamos muito assim, da nossa estrutura de curso do CCS, porque era professora lá, eu, a Regina e o Rosendo. Sim. O Plínio da periodontia. Sim. Aí a gente pegava muito assim, um modelo, como que a gente escrevia um projeto, no começo era muito parecido. Aí a gente tinha reunião dia de sábado, tudo. Todo um professor que tinha doutorado, a gente colocava. Aí pronto. Aí criamos uma grade.
E então, vamos embora amadurecer, vamos embora fazer isso, vamos embora fazer aquilo. De repente, encaminhamos o projeto para a CAPES. Aí, nesse tempo, veio eles não chamam auditoria, não parece uma comissão que era composta pelo professor Saul, lá da Federal de Minas Gerais, uma professora de Porto Alegre. Então, eles vieram fazer a avaliação das condições aqui. E foi, então, aprovado, mas com algumas ressalvas, porque realmente a gente não tinha estrutura nenhuma. Nós tínhamos estímulo do reitor, mas a gente não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma, mas não tínhamos estrutura, devia ter pelo menos o mínimo. Aí, quando começou, então, eu fui eleita a primeira coordenadora e o Rosendo era meu vice. E, então, nós começamos com uma sala, essa sala aqui, o Plínio e uma mesa que eu peguei nos corredores. E uma cadeira. A mega estrutura do programa. Era exatamente isso. Tinha uma sala em sonho, né? Era. E muito sonho e companheirismo. A gente não pode negar. Por exemplo, a Marcele, ela foi muito importante. Porque ela trabalhou muito, assim, ela assumia, assim, junto comigo, sabe, todos os desafios, e eu não sabia, a gente fica perdida, assim, sabe, dessa questão da gestão, era CAPES cobrando para um lado, era não sei o quê. Eu sei que a gente amadureceu muito nesse tempo, mas muito trabalho. Mas eu acho que é um trabalho de sucesso, professora, porque você imaginar que hoje o programa tem 13 anos, né? A quantidade de mestres que foram formados. E você olhar hoje para as escolas de graduação, né, em odontologia em Teresina, você vê que a maioria deles hoje são ocupados por alunos da casa. Né? E continua, como a professora Marcele falou aqui no episódio passado, que continua sendo o único programa de pós-graduação em odontologia do Piauí. Então, assim, apesar das dificuldades, eu acho que o empenho dos professores, né, a seriedade com que foi levado o projeto, eu acho que a gente só tem a comemorar. Foi muito assim, era muito sonho. Aí a Marina foi contratada, então a Marina ajudou muito também, ela veio uma voz nova dentro de uma estrutura, né? Então a gente tinha muita, sabe, quando você é tanto amor que a gente tem por isso, eu digo assim, dificilmente outras pessoas abraçariam como nós abraçamos. Com certeza. Entendeu? Aí nós, a primeira turma, tu é da segunda, né, Lucas? Sou da primeira. Tu é da primeira. Então, os alunos eram, assim, excelentes. Era o Lucas, era a Neuzinha, era a Cacilda, era... Carlos Henrique. Danila, tinha a Érica também. Érica. Então, era uma turma também muito diferenciada e comprometida. A maioria era bolsista. Todos jovens. Maioria jovem. Todos muito jovens. Ah, mas o Lucas, não é porque o Lucas está aqui, não. Não é. Então, o Lucas, ele sempre foi um aluno diferenciado, ele sempre foi amadurecido, ele sempre foi compenetrado na função de aluno. Tá? Ele era orientado do Rosendo, né? Do Rosendo, e ele levava muito a sério, era muito sério. Então, essa primeira turma foi assim, nos empolgou muito. Essa primeira turma, ela tinha como característica que muitos deles, eles já faziam projetos de iniciação científica junto com alguns professores. Então, todos eles já tinham, de certa forma, um dedinho, um pezinho ali na pesquisa, né? Então, quando entrou para o mestrado, foi assim, foi abrir mesmo assim o campo, e foi bom porque estava todo mundo realmente, como era a primeira turma, com aquele sangue nos olhos, como diz, né? Aquela vontade de fazer. Então, realmente, ali é uma turma que, não desmerecendo nenhuma outra turma que passou, mas realmente foi uma turma que ela deixou assim um legado. Então, publicações boas dessa turma, e ela meio que também sedimentou e pavimentou o caminho das seguintes. Exatamente. A Cacilda foi me orientando, e a gente começou essa linha de pesquisa mesmo séria, com terapia pulpar, utilizando pasta antibiótica, no trabalho da Cacilda. Sim, aí... Que a gente fazia muitos pibiques, assim, utilizando a pasta CTZ, mas da maneira bem artesanal, como foi feita pelo idealizador da técnica. Sim, aí é exatamente esse ponto que eu quero chegar. Como é que começou essa sua linha de pesquisa? Assim? De onde veio a ideia? Assim, vou começar a pesquisar isso. Então, aquelas crianças com lesão de cárie, com fístula em molar,
todas as vezes que elas chegavam aqui, eu ficava muito estressada, porque a gente ia instrumentar, e era criança chorando, e era mãe chorando, e aquilo sempre foi uma coisa assim que eu achava irracional aquilo. Aí eu peguei, a gente fazia. Porque quando eu cheguei de Araraquara, as professoras da pediatria tinham sido minhas professoras, então eu cheguei muito tímida. E lá em Araraquara, em muitos casos, a gente utilizava a pasta CTZ. Quem foi que idealizou Muitos a casos. técnica? Foi o Capiello, um autor argentino, em 1967. Então, ele misturou os antibióticos, manipulou, e o oxizinco, manipulou com o eugenon e colocava como curativo e dava certo. O paciente apresentava silêncio clínico, entendeu? E dava tudo certo. O padrão ouro qual é? Hoje, você Então, considera? não existe, né? Não Endodontia não existe padrão ouro, mas se você tomar como base a Academia Americana de Pediatria, eles, o que eles dizem? Dente, molar, tecido, o tratamento indicado é pulpectomia utilizando a pasta CTZ, a pasta de oxinqueugenol. Certo. Tá? Então, e a pasta antibiótica, qualquer pasta antibiótica, o Atrimix, ele não fala na CTZ, ele fala em pastas antibióticas. Naqueles casos de reabsorções, que não dá para você instrumentar, e que é um dente que não está na época de esfoliar ainda. Aí qual foi o primeiro trabalho que a senhora fez nessa linha? Aí eu comecei a pegar aqueles casos que eu fazia com a CTZ aqui, meio escondida, meio tímida, mas eu fazia e ficava observando, tá? Aí eu ia observando, eu já tinha um monte de casos, assim, eu já tinha uns 30 casos, que eu ia observando e chamando os pacientes e avaliando clínica e radiograficamente, um negócio bacana demais, dando certo. Aí eu chamei 2 alunos de PIBIC, o Gustavo e o Jefferson, eu disse, vamos embora, aí eu fiz um projeto de PIBIC, aí renovei o projeto de PIBIC, aí eles continuaram avaliando esses pacientes, publicamos os 38 casos. 38. 38 casos. Então, não foi publicado, foi publicado como série de casos. Por quê? Porque nós perdemos aquele controle regular que você tem de pesquisa. 3, 6, 9, 12. Então, nós publicamos como série de casos. E então, aí entrou o mestrado. Aí, Cacilda. Pronto. Tá? Aí eu disse, pronto, agora é a Cacilda, com a Cacilda a gente vai fazer o... A Cacilda chegou a ser seu PIBIC também, chegou? Chegou, mas no PIBIC da Cacilda, a gente não trabalhou com pasta CTZ, nós trabalhamos com saúde bucal de crianças do PPGB, comparados com o da universidade. Sim. Entendeu? Aí no mestrado a Cacilda... Então, aí a Cacilda pegou e disse, vamos fazer biocompatibilidade. Então, começou a trabalhar com ratinho, que não tem outra maneira, né? Aí a Cacilda, só a Cacilda mesmo para fazer aquele trabalho, porque trabalhar com animal de laboratório não é fácil. Não é fácil. Mas, enfim, nós trabalhamos em equipe, nós trabalhamos com o pessoal da histologia, o professor Ayrton e a professora Márcia Riso. Foram excelentes, foram fundamentais. E a partir da defesa da Cacilda, do projeto, para você ver, Flávia, como é importante um projeto ser defendido antes de ser executado. Ela fez a apresentação do projeto, na apresentação do projeto, uma professora da farmácia, ela chegou e disse assim, mas como que você vai manipular essa pasta com esses componentes de formas físicas diferentes? Clorexidina é uma andraja, clorafenicol é uma andraja, tetraciclina é um pozinho que você abre a cápsula e o oxigênio tem tamanho diferente de partículas. Então, como é que você vai? Você pode estar manipulando ali numa porçãozinha daquela com o eugenol, você pode estar colocando mais oxigênio. Não existe uma padronização. Aí deu um eureka. Assim. Aí nós fomos na farmácia Galeno e a dona da farmácia Galeno estava fazendo doutorado em São Paulo. Então, nós demos o projeto para ela, ela discutiu lá, e a conclusão é que havia necessidade de fazer um processo farmacêutico que chama micronização das partículas, ou seja, quebra todos os poros do mesmo tamanho e coloca dentro de uma cápsula. E padroniza. Né? Padroniza, é padronizado. Se você mandar manipular 10 cápsulas de pasta CTZ na farmácia Galeno, pode ter certeza que é tudo padronizado. Não existe conflito de interesse nenhum. Nenhum, porque os alunos fazem comprar. Nunca me deram uma cápsula. Aí como é que continua assim, esse processo? Aí pronto, a Cacilda fez, nós conseguimos publicar no International Endodontic Journal, que é o periódico mais importante na área de endodontia, esse de biocompatibilidade. Aí veio o da Gessa e o da Ellen. E nós fomos avaliar
avaliar a ação microbiológica da pasta CTZ. Aí foram 2 projetos financiados, um pelo CNPq e outro pelo PPSUS. Então, aí foram projetos que a gente fez em parceria com a Universidade Estadual, com a microbiologia da Estadual. Mas foi uma parceria assim, que não deu muito certo, porque é ruim você trabalhar em outra instituição, quando, na verdade, você tem que coletar dados clínicos ali, você tem que manipular, instrumentar, tirar, polpa, levar, entendeu? E, às vezes, no trajeto daqui para lá, mesmo dentro do meio de cultura, tinha alteração. Mas tudo bem. O da GESA, nós chegamos a comparar a pasta CTZ e nós tiramos a tetraciclina. Então, é o que a gente chamou de pasta CZ. E vamos avaliar a comparação antimicrobiana das duas. Por quê? Porque a Ellen já tinha visto que a ação antimicrobiana da pasta era compatível com a do hidróxido de cálcio. Então, já estava mais ou menos sedimentado. E a da GESA, a gente queria comparar a pasta CTZ tirando a tetraciclina, porque ela mancha a estrutura dentária. Tá? Tanto é que eu vou fazer um ensaio clínico agora. Aí pronto. Aí foi a dissertação da Ellen, da GESA. Aí tudo bem. Aí depois nós demos uma mudadinha. Nós fomos para uma comunidade quilombola, fomos ver defeito de desenvolvimento de esmalte naquelas crianças. Aí depois voltou de novo. Um dia eu caminhando no corredor aqui, encontrei o Otacílio. Ah, professor Otacílio. É sempre assim, né? Do nada você tem uma ideia. Do nada você tem uma ideia. Aí ele chegou de Deus, será que não vai manchar os dentes permanentes tu colocando essa pasta aí com tetraciclina, que eu aprendi minha vida inteira que tetraciclina com criança não combina. Aí, ó, outra eurequinha que abriu. Aí a Heloísa, que tinha sido minha pibique, vamos embora, Heloísa, experimentar os dentes que foram tratados com a pasta CTZ, vamos examinar o esmalte tudinho. Pegar aqui na clínica, vamos fazer uma avaliação aqui no fichário e vamos pegar todos os pacientes que foram tratados com pasta CTZ e examinar o esmalte. Vamos comparar com aqueles pacientes que esfoliaram os dentes rígidos. Então, vamos fazer a comparação. E ela formou 3 grupos. Ela formou o grupo de pacientes que tinha chegado com necrose pulpar e indicação de extração. Pacientes que tinham tratado com CTZ e paciente que tinha extraído o dente rígido. E a conclusão que ela chegou, que o paciente quem apresentou mais defeito de desenvolvimento de esmalte foi o paciente que extraiu o dente por necrose. Ou seja, pois é, então a necrose é um fator impactante do defeito de esmalte. E a entendeu? CTZ que tão criticada. A CTZ tão criticada ficou em segundo lugar e o rígido ficou mais bacana. Aí pronto. Aí depois da Heloísa. Aí depois da Heloísa, aí nós fomos ousar. Então agora chegou a hora. Enquanto isso, a gente trabalhou com AIDS, com aidético. Então, aí eu me empolguei também com defeito de desenvolvimento de esmalte. Então, vamos ver, eles tomam aqueles antivirais, vamos trabalhar com vamos observar o esmalte dos dentes dessas crianças e adolescentes. Trabalhamos no HDI, que foi um trabalho muito bacana. Nós ficamos mais humanizados, porque nós saímos daqui com medo, com horror, aqueles pacientes, a gente achava que ia andar todo paramentado, uma coisa meio estúpida. Quando chegamos lá para conversar com a professora Dorcas Lamonier, um sobrenome esquisitinho, a professora Dorcas, que ela é infectologista, é odontopediatra infectologista, quando nós chegamos para conversar com ela, ela estava cheia de criança com AIDS no colo. Aquilo foi tão lindo, assim, foi tão lindo, que a gente viu aquele carinho dela com aquelas crianças, entendeu? Enquanto isso, a gente estava com medo das crianças. Então, vamos estudar, vamos ver como é que a AIDS é transmitida. Aquelas crianças estão tomando o antiviral, então aquilo ali, a dose a carga viral é baixa, a possibilidade de contaminação é menor. Então, isso aí foi uma lição assim, enorme para nós, porque associada à mestranda, que foi a Alessandra, nós fizemos também com nossos pibiques, acompanhando aquilo. Foi muito legal isso. Aí, voltando para a pasta CTZ, nós ousamos fazer um primeiro ensaio clínico. Porque vocês sabem o que é um ensaio clínico. É o topo da pirâmide, né?
Então, Em aí... revisão sistemática, eu acho que está meio banalizado. Pois é, a revisão sistemática com essa pandemia que ninguém podia atender paciente, né? Aí, então, vamos fazer um ensaio clínico. Joyce, tu topa? Topa. Aí a Joyce, começamos a seleção do mestrado, ia começar, e a gente já começou a selecionar os pacientes antes dela fazer a seleção do mestrado. Eu disse, se tu não passar no mestrado, fica para o outro ano. Aí pronto, começamos a fazer e publicamos esse trabalho no Pediatric Dentist com 12 meses de avaliação. Aí entrou o meu outro orientando. Eu disse, vamos continuar o trabalho da Joyce? Ele de Parnaíba, o Marcos. Excelente, o Marcos Castro. Aí vamos embora? Vamos embora. Aí, junto com a Joyce, eu orientei 2 mestrandos nesse ano da Joyce. Aí eu queria ver qualidade de vida de pacientes com necrose pulpar. Eu te mandei até o trabalho dela, né? Da Natália. Natália é egressa da FACID. Aí o Marcos topou. Eu disse, Marcos, vamos embora fazer, expliquei tudo, antes eu mandei para ele, vamos fazer o projeto, 36 meses. Ok? Ok. Começou a pandemia. Como é que faz? E agora? Estava planejado as avaliações serem trimestrais. 3 em 3 meses. Aí eu disse, no primeiro mês, comecei a pandemia em março. O mestrado começou em março. Eu só tive um contato com o Marcos. Contato pessoal, assim, no início. Então, aí a gente ficava falando muito por live. Eu digo, Marcos, então vamos fazer o seguinte. Nesse pico da pandemia, nós vamos aumentar nesse primeiro avaliação, vamos aumentar para 6 meses. Tá? Vamos aumentar para 6 meses, enquanto isso vamos fazer revisão de literatura, vamos fazendo outras coisas. Qual era o grupo controle do Marcos? Era pasta de oxinqueugenol, como a Academia Americana de Pediatria coloca como primeira opção a dentes molares descidos com necrose pulpar, a pasta de oxinqueugenol, a instrumentação, a pectomia, nós colocamos como padrão de comparação isso. E todos os dentes foram restaurados com coroa de aço. E o projeto não era financiado, nós tivemos que comprar as coroas de aço nos Estados Unidos, todas as coroas. Agora eu vou fazer exatamente a pergunta. Por que a CTZ é tão criticada, é tão batida? Eu vou dar umas respostas bem lúcidas de Deus, tá? Primeiro, é simplificação de uma técnica que a endodontia ela tem que ser complicada para ela poder ter valor agregado, né? Então, mas Segundo, aqui no Brasil começou a ser estudada por um grupo do Piauí. Isso tem um peso. Querendo ou não, a gente sabe que tem um peso do regionalismo. Muito peso. Só que nós não temos esse problema. A gente segura. Com certeza. Entendeu? Então, quem que tem coragem de nos dizer que a pasta CTZ não funciona com um ensaio clínico de 36 meses? Em termos de saúde pública, professora? Pois é, nós pensamos muito em saúde pública. A CTZ, a senhora acha que é o caminho, assim? Total. Não é só em saúde pública, em consultório de pediatria, sabe? Então, as conclusões do trabalho da Joyce foi que não houve diferença entre a pasta CTZ e a pulpectomia com oxinqueugenol. O tempo de instrumentação, o tempo de trabalho, comparando as duas técnicas, foi tudo cronometrado, entendeu? A pasta CTZ, a técnica não instrumental, que hoje a gente chama técnica não instrumental, utilizando pasta antibiótica. Então, foi 3 vezes menor do que o tempo utilizado com a técnica da pulpectomia. E é muito mais barato. Então, tem um artigo feito por um grupo de pesquisadores da USP, que eles avaliaram custo-efetividade, comparando a técnica da pulpectomia com a pasta CTZ. E a pasta CTZ é muito menos cara. Ela é muito mais barata. A senhora pode, resumidamente, assim, explicar para a gente como é que desenvolve a técnica? Porque, por exemplo, assim, pode ter algum dentista aqui, né? Porque a gente que é da USP, né? A gente tem o conhecimento, às vezes a gente fala com algum colega que não é formado aqui, a gente fala da técnica, como é que faz? Não, pois na graduação a gente é ensinado e algo quando a gente fala de criança, como a professora falou, as evidências mostraram, o tempo de produção é menor. Então, quando a gente se fala de criança, é importante que a gente faça um procedimento efetivo, mas que não venha puxar muito tempo, né? Que a criança já está naquele processo todo traumático. Então, se eu tenho um procedimento que vai demorar mais, a tendência de, às vezes, há uma resistência maior por parte da criança.
E a utilização da pasta CTZ, ela já é efetiva, mostrou que o custo ela é bem menor e ainda tem o ganho em relação ao tempo, né? Pois é. Menor, Como é que um comparado. dentista, assim, por exemplo, tá lá no postinho de saúde, como é que ele pode fazer até? Então, Quando é que ela tá indicada? ela é muito mais simples. Você faz o diagnóstico, você observa que aquele dente vai ficar na boca por um intervalo maior do que 6 meses. Então, você abre o dente, remove o tecido cariado inteirinho e você, então, faz a curetagem, cureta com a colher dentina mesmo. Você cureta aquele tecido cariado e cureta todo o tecido necrosado que existe na câmara coronária. E você lava, você irriga. Você pode irrigar aqui, como protocolo nosso, a gente irriga com solução de clorexidina 2%. Você pode irrigar com soro, você pode irrigar com água destilada. Irriga, lava bem lavadinho. Você localiza a entradinha dos dois canais, dos canaizinhos radiculares, dos canais radiculares, e então você enxuga com bola de algodão. Quando você enxuga, você manipula numa placa de vidro uma porçãozinha do pozinho da CTZ com um pouco de eugenol. O eugenol ele não é um veículo, porque ele tem ação. Tem ação anti-inflamatória, o eugenol é um óleo essencial. Então, é importante que quando você coloca o eugenol na placa de vidro, que você observe que ele tem o aspecto de água, assim, que ele não tenha cor, tá? Que ele seja totalmente incolor. Aí você manipula a pasta assim, numa consistência mais espessa do que um creme dental. Com a ponta de uma sonda ou a ponta de uma Rollenbeck, você leva na entrada dos canais e sobre o assoalho. Aí pressiona com bolinha de algodão. Daí, você vai precisar isolar aquela pasta que ela não toma presa. Ela é uma pasta 100% ativa. Ela não vai tomar presa. Ela não vai tomar presa. Não. Aí você vai isolar aquela pasta ou com gutta-percha em bastão ou com fita veda-rosca, pressionando com um calcador de amálgama. Aí você restaura o dente com o que for restaura o dente normal. E a pasta, assim, se eu quero comprar a pasta para eu ter lá no meu consultório, como é que eu faço? Você faz uma receita em 2 vias, uma fica com o cliente e outra fica na farmácia. Atualmente a gente só trabalha com a farmácia Galeno e a gente faz igual uma receita só que ao invés de ser uso oral, você vai fazer uso tópico. Aí você coloca tantas cápsulas da pasta CTZ. Aí lá ele sabe. Lá ele já sabe tudo. Sabe a proporção, né? Se você preferir um outro tipo de pasta, por exemplo, a Trimix, nós também já encaminhamos a fórmula, porque de vez em quando a gente usa, só para comparar, que a literatura também tem falado. Sim. Só que é mais difícil de usar e é muito mais cara. Tá? Aí você solicita e às vezes até por telefone você consegue. Você faz um print, você faz uma foto, WhatsApp, né? entendeu? Uma foto Aí você manda e depois você leva a receita e entrega, porque eles exigem a receita e fique lá. Beleza. Tá? E é uso tópico. Pronto? Pois é, eu acho que ela elucidou aqui muita coisa, desmistificou muita coisa sobre a pasta CTZ, que eu acho que é um dos caminhos. Eu acho que a gente não tem que fechar a nossa mente para um certo tipo de tratamento, porque senão a gente fica sempre muito enviesado. A gente tem que dar oportunidade para outros tratamentos e avaliar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer com a CTZ, é dar oportunidade. A professora Lúcia está desenvolvendo pesquisas na área, parabenizá-la pelas publicações, tem muita publicação. Quem quiser depois dar uma olhada no currículo da professora Lúcia de Deus, a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas ela é uma professora assim, extremamente empenhada, dedicada e que trabalha com muito amor. Até a professora Marina, da última vez que a gente conversou com ela, diz, olha, a professora Lúcia, ela nem pode ser muito apaixonada pela parte do CTZ, porque como pesquisadora ela tem que ter um olhar mais isento. Mas ela gosta muito de trabalhar com isso, a linha dela vem toda nisso. E um ponto importante que eu acho da professora também é que ela trabalha, gosta, e não fica para si. Agora a gente tem a extensão, né? Já é a terceira turma, né? Que tem a oportunidade de passar toda essa parte de conhecimento, não só de pasta CTZ, mas de outros protocolos que são adotados na odontopediatria para os dentistas da prefeitura, da fundação. Ou seja, tirar só de quem estuda aqui ter conhecimento daquela técnica, mas levar também esse conhecimento para fora. E essa é a nossa função aqui do podcast também, justamente divulgar esse conhecimento para que ele ganhe o mundo, né? Não fique aqui preso dentro do muro da Universidade Federal do Piauí. E vou encerrar, professora, fazendo... Eu quero falar ainda um pouquinho. Tá, mas antes da senhora falar, eu quero fazer um agradecimento à senhora especial, porque, como eu disse para a professora Marcele,
A senhora faz parte de uma geração de professores que fez a diferença no curso de odontologia da UFP, né? Como eu disse para ela, se hoje a gente tem um programa de mestrado, um programa de doutorado, tivemos especializações, tivemos projeto de extensão como PPGB, é fruto da sua dedicação. E como eu disse também no último episódio, nada acontece por acaso. As coisas não acontecem do nada. Tem alguém trabalhando, tem alguém se empenhando para as coisas acontecerem. E como a senhora falou que veio de uma geração de professores que revolucionou, acredito que a senhora faz parte de uma nova geração de professores que revolucionou aqui, e eu espero que as futuras gerações se espelhem muito na senhora. Então, obrigado pela toda essa dedicação a nós, enquanto alunos aqui da Universidade Federal do Piauí. Obrigado, meninos. Obrigado pelo carinho, pelas palavras carinhosas de vocês. Mas só complementando o que a Flávia falou, então, eu acho assim que a função da academia é exatamente você não prender conhecimento. Então, nós estamos na terceira turma, a primeira turma foi só sobre a terapia pulpar não instrumental, os dentistas que recebem nossos alunos na Fundação Municipal de Saúde. E agora já está na segunda turma de odontopediatria avançada. Sim. Então, a gente quer mostrar, a gente quer levar até eles o que é possível de ser feito no serviço público sem complicar. Inclusive, até o professor Marco Vinícius, ele está fazendo ortodontia, está até orientando o trabalho, como é possível fazer, por exemplo, mantedor de espaço sem tanta complicação, que seja acessível a um clínico geral. Porque o que aconteceu ao longo do tempo, como eu falei no início, quando nós começamos a conversar, que no começo, quando eu comecei minha vida profissional, tinha muito paciente com cárie, muito, muito, muito. Hoje existe uma polarização daquela doença. E a parte que concentra aquela doença é o usuário do SUS. E a gente tem que trabalhar no sentido de melhorar o SUS. Sim. Só lembrar da pandemia, o quão o SUS foi importante na vida de todos nós. Então, muito obrigado por vocês terem tido essa iniciativa, que é muito bacana, também a iniciativa de vocês, de extrapolar nossos muros da universidade e chegar realmente à comunidade. Obrigada. Obrigado, professora. Agradece a participação, por ter aceitado o nosso convite. Então, estamos encerrando o nosso segundo encontro de podcast. Aguardem os próximos convidados, né, Lucas? E até lá, se você gostou desse episódio, deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo aí. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.